Vamos lá, a próxima questão diz o seguinte, ó. Considere o polinômio p de x igual a x elevado a n mais essa soma toda mais a zero. Bom, primeiro passo, antes de continuar a leitura, você pode se assustar com isso aqui, mas não se assuste não. O que é isso aqui? Eu vou dar um exemplo. Ele está dizendo que o grau desse polinômio é n, tá? Só que esse n poderia, por exemplo, ser 2. Então, se esse polinômio tivesse grau 2, quem seria p de x? Seria x ao quadrado mais a1x mais a0. Se esse polinômio tivesse grau 3, quem seria p de x? Seria x ao cubo mais a2x quadrado mais a1x mais a0. Essa escrita aqui é uma escrita onde você generaliza um polinômio de grau n qualquer, tá? Então, não é para se assustar, isso é só um modo de se escrever, tá? E ele continua, ó, em que A0 até o AN-1, lembrando que esse 0 e o N-1 são índices, tá? É só para dizer quem é o coeficiente, tá? Que varia do 0 até o N-1, são números o quê? Reais, tá? Ainda, ó, sabe-se que as N raízes, por que N raízes? Porque esse é um polinômio de grau N, então um polinômio de grau N tem N raízes. Um polinômio de grau 2 tem 2 raízes, de grau 3, 3 raízes, tá? Estão sobre a circunferência unitária, ou seja, estão sobre uma circunferência onde o raio tem uma unidade, ou seja, mede 1. E que A0, que é esse termo independente, é um número que negativo, tá? Aí a pergunta, ó, o produto das n raízes de p de x para qualquer inteiro, tá? N maior ou igual a 1 é, tá? Então vamos lá, primeiro passo. A questão diz que as n raízes estão sobre a circunferência unitária. Pensa comigo. Uma circunferência unitária é uma circunferência em que o raio dela mede 1. E o primeiro passo de você lembrar de uma circunferência é o quê? É a distância da origem, né, do centro dessa circunferência até quem? Até ela. E isso daqui é o raio, que quando a gente estuda números complexos, isso aqui também é chamado de módulo, tá? Então, esse módulo aqui é um determinado valor, tá? Então, ó, o módulo desse determinado valor aqui, tá? Que é calculado em função tanto do x como do y. Então, vai ser o módulo do xi, porque são as n raízes, logo o i pode variar de 1 até n. O módulo dele vai valer quanto? Vai valer 1, tá? Então, a história é a seguinte, esse polinômio tem n raízes, e as n raízes, o módulo delas é necessariamente igual a quanto? A 1, ou seja, o módulo de x1 vezes o módulo de x2 vezes o módulo de x3 vezes reticências até o módulo do xn. Isso aqui é necessariamente igual a quem? A 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, quantas vezes? N vezes. E 1 vezes 1 vezes 1, N vezes. Isso aqui é necessariamente igual a quanto? Igual a 1, tá? E o módulo de um produto é igual ao produto dos módulos, ou seja, isso aqui eu também posso escrever dessa maneira, ó, x1 vezes x2 vezes, ó, até quem? Até xn. Isso aqui é igual a 1. Só com a primeira informação, que está dizendo que o quê? Que as n raízes estão sobre a circunferência unitária, ou seja, as n raízes estão necessariamente na circunferência. E a gente sabe, quando a gente estuda números complexos, que a distância do centro até a circunferência é chamado de quê? De módulo. E nesse caso, o módulo equivale ao raio, ou seja, o módulo dessa raiz, ou seja, o módulo
do xi equivale a quanto? A 1, onde o xi é um valor que varia de 1 a n, são as n raízes desse polinômio, tá? Bom, próxima informação que você precisa saber, ó. Ele quer saber agora o produto das raízes, das n raízes. E eu já tenho quase isso. Por quê? Porque tem um módulo do produto. Só que eu não quero saber o módulo do produto. Eu quero saber necessariamente quanto equivale x1 vezes x2 até quem? Até o xn. Tá? Bom, vamos lá. Existe uma relação em matemática que se chamam as relações de Girard. E a gente vai ter que lembrar dessas relações de Girard exatamente para saber a ideia desse produto das raízes. Bom, essas relações de Girard são relações que você tem entre as raízes de um polinômio qualquer, de uma equação qualquer. Por exemplo, se esse polinômio tiver grau igual a 2, ele vai ter duas raízes. E as duas raízes, o produto delas, x1 vezes x2, é igual a c dividido por a. Tá? Isso é uma fórmula. Se esse produto, ou melhor dizendo, se o polinômio tiver grau 3, o produto das raízes, x1 vezes x2 vezes x3, é igual a menos d sobre a. Se tiver, grau 4, o produto das quatro raízes, x1 vezes x2 vezes x3, vai ser igual a quem? A E sobre A. E você vai perceber que continua variando os sinais, C sobre A menos D sobre A. E sobre A, o próximo seria o quê? Menos F sobre A, tá? Só que esse C, o D e o E é exatamente, sabe quem? Esse termo independente aqui. Nesse caso, o termo independente é igual a quem? A zero, tá? Então, se a gente for substituir aqui, se for, se esse polinômio, melhor dizendo, tiver grau 2, seria o quê? A0 dividido pelo A. Só que quem é o A, O A seria exatamente o coeficiente desse termo de maior grau. Entretanto, nesse polinômio, o coeficiente do termo de maior grau é 1. Ou seja, aqui seria o quê? A0 dividido por 1, que é igual a quem? A0. Nesse segundo caso, quem é o D? O D é o A0, logo seria o quê? Menos A0 dividido por quem? Por 1, que isso aqui dá o quê? Menos A0. Nesse próximo caso aqui, quem é o E? É o A0. Então, o A0 dividido por quanto? Por 1, que isso aqui é igual a quem? A0. O que é que eu quero mostrar aqui? Que quando você faz o produto dessas raízes, dá exatamente essa variação, ou A ou menos A, ou A ou menos A. Entretanto, eu quero saber para um polinômio qualquer, ou seja, quando n for igual a n, esse polinômio vai ter quantas raízes? N, ou seja, eu vou multiplicar quem? x1 vezes x2 até quem? Até o xn. Isso aqui vai dar o quê? Observe, A0 menos A0. A0, o próximo seria menos A0. Só que quando for n, o que é que eu quero que você perceba? Se o n for par, isso aqui é positivo. Se o n for ímpar, isso aqui vai ser negativo. Ou seja, esse sinal está mudando. E a história é a seguinte, para esse sinal mudar, qual é a característica? Isso aqui vai ser igual necessariamente a menos 1 elevado a n. Quando esse n for positivo, vai ser igual a 1. Positivo não, desculpa. Quando ele for par, vai ser igual a 1. E quando ele for ímpar, vai ser igual a menos 1. Multiplicado por quem? Por A0. Ou seja, o que eu quero saber, eu estou quase descobrindo, porque eu já sei que o produto das n raízes é igual a quem? A menos 1
elevado a n vezes a zero. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir. Substituir aonde? Nessa equação que eu tenho aqui, ó. Que é o quê, ó? Módulo desse negócio todo aqui. Ou seja, um módulo, vou escrever, ó. Módulo de x1 vezes x2 vezes, ó, até que xn não é necessariamente igual a 1. Só que eu sei que quando você multiplica do x1 até o xn, está dando quanto? Menos 1 elevado a n vezes a zero. Então, isso daqui, ó, eu posso substituir por menos 1 elevado a n vezes quem? A zero. Isso aqui é igual a quanto? A 1. Bom, o módulo de um produto é igual ao produto dos módulos. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa de menos 1, ó, módulo de menos 1 elevado a n, vezes o módulo de A0, e isso aqui é igual a 1. Bom, menos 1 elevado a n pode ser 1 ou menos 1, tá? Só que a história é a seguinte, quanto é o módulo de 1? É 1. Quanto é o módulo de menos 1? É 1 também, ou seja, não importa se esse n for par ou ímpar. Isso aqui vai ser 1 vezes módulo de quem? De A0 vai ser igual a 1. Ou seja, módulo de A0 é igual a 1. Se o módulo de A0 é igual a 1, significa o quê? Que o A0 é igual a 1 ou o A0 é igual a menos 1. Só que quando você volta para a questão, ó, o A0 é o quê, ó? Ó, é menor que zero. Logo, se o A0 é menor que zero, o A0 só pode ser o quê? Menos 1. E eu estou quase terminando. Por quê? De novo, a questão quer saber o quê, ó? Quanto equivale o produto das n raízes. Quem são as n raízes, ó? É exatamente esse produto aqui, ó. Menos 1 elevado a n vezes a zero. Por quê, ó? O produto de x1 até xn é o quê? É menos 1 elevado a n vezes a zero. Isso daqui é o quê? É menos 1 elevado a n vezes a zero. Só que quem é a zero? Menos 1. Vou utilizar a propriedade de potência. Isso aqui é menos 1 elevado a n mais 1. Por quê? Porque tem um 1zinho aqui em cima, né? Ou seja, o produto resulta exatamente nisso aqui, que é a letra E. Tá? Bom, questão que você precisava lembrar de diversos detalhes. Essa ideia da circunferência, saber o que é uma circunferência unitária. Mas quando você sabe esses detalhes, você consegue fazer. Tá? Bom, é uma questão grande, mas pausa, assiste quantas vezes for necessário, que com o tempo fica muito prático resolver essas questões. Beleza? Vamos lá.